Queridos, eu estava orando desde segunda-feira passada, pedindo a Deus uma palavra para esse culto de missões. Eu quero falar sobre missões e a oferta que foi levantada aqui, nós vamos encaminhar só para missões. Eu vou pedir até para os diáconos aí à noite, vou colocar um envelope de missões, tá, por favor. Eu estava orando a Deus, querido. Eu estava pedindo a Deus uma palavra. E veio um sentimento no meu coração de pregar João 19, que fala do sepultamento de Cristo, que fala ali de José de Arimateia. Esse sentimento ardeu no meu coração a semana inteira. Mas eu estava pedindo ao Espírito Santo, estava pedindo a Deus: Senhor, eu não quero que seja uma palavra apenas minha. Eu não quero que seja uma palavra que eu goste. Eu quero que seja uma palavra que o Senhor está se comunicando, que o Senhor está falando com a igreja. E ontem Deus usou um varão para me ligar e falou: pastor, estou vendo aqui uma palavra aqui, ouvindo sobre José de Arimateia. Eu lembrei muito do Senhor e senti o impulso aqui de te ligar. Eu falei: rapaz, não foi você, foi o Espírito Santo que te usou. Eu estou pedindo uma confirmação de Deus para ministrar uma palavra para a igreja e está confirmado. Amém? Então é uma palavra que Deus vai falar conosco poderosamente. Abre o teu coração, eu vou ser rápido. Você que está online, desconecta de tudo, recebe agora de Deus, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá, querido, me abençoe nessa manhã. Fala assim: Deus, usa o meu pastor, usa ele como profeta, usa ele como instrumento, dá a tua revelação, quebra todo o poder das trevas. Senhor, tira todas as limitações, Senhor, e derrama bênção, ousadia, intrepidez. Senhor, abre o meu coração para que eu possa ouvir a tua voz. Senhor, abre o meu coração, toca na minha mente, tira toda a passividade das trevas, todo pensamento repentino. Senhor, comunica a tua vontade, a tua palavra para essa igreja. Se movimenta nesse lugar. Amém, queridos? Eu recebo a sua oração. Eu recebo, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, versículo 38 ao 42. Aleluia. Diz assim, o título é o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro estava perto, o colocaram ali. Interessante que no versículo 38 começa assim: depois disso. Diga assim: depois disso. Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: depois disso. Depois disso. Depois disso. Depois disso. Depois disso. Depois disso o que, irmão? Pergunta para mim assim: depois disso o que, pastor? Aleluia. Depois de Jesus ter sido traído, depois de Jesus ter sido preso,
depois de Jesus ter sido condenado pelo seu próprio povo e por Pilatos, depois de Jesus ter sido chicoteado, depois de Jesus ter sido maltratado, depois de terem colocado uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, depois de Jesus ter sido chicoteado e carregado uma cruz durante quilômetros, até chegar num lugar chamado Gólgota, depois de Jesus estar todo ensanguentado, depois de Jesus ter sido pendurado numa cruz de madeiro com pregos em suas mãos, pregos em seus pés, depois de seu espírito ter sido recolhido pelo Pai, depois de ver tudo isso, se levanta José de Arimateia, se levanta Nicodemos. Mas eu quero que você imagine, irmão, eu quero que você se imagine no lugar dos discípulos naquele momento. Imagine a pessoa que te ensinou o Evangelho. Imagine a pessoa que orou por você. Imagine uma pessoa que expulsou 7 demônios de você, igual Maria Madalena. E nós sabemos que 7 demônios não é a quantidade exata. 7 demônios é um simbolismo. 7 significa plenitude, perfeição. Ou seja, havia muitos demônios, ou havia a quantidade de demônios que cabiam nela. Você imagine Maria Madalena vendo tudo isso? Ou você se imagine no lugar de Pedro, um homem que estava em uma situação complicada, que precisava de um milagre, e o mestre fez o milagre, ele pescou muito mais do que podia caber em seu barco. Um mestre em que quando ele errava, perdoava e continuava acreditando nele. Se coloque no lugar de Maria, mãe biológica de Jesus, mesmo sabendo que o seu filho era o Filho de Deus e tinha algo para se cumprir, tinha uma missão aqui na terra, ainda assim era o seu filho de coração e biológico. Se coloque no lugar deles, ou se coloque no lugar de João, o seu mestre, em que ele viu por muitos anos e o seguiu durante 3 anos, e ainda assim ele teve coragem de estar ali na frente da cruz. Se imagine nesse lugar, irmão. Você consegue se imaginar? Você consegue imaginar esse momento? Você consegue imaginar a crise que estava acontecendo naquela hora? Aleluia. Era um dia de muita dor. Era um dia de muita aflição. E diz a palavra que Jesus pendurado ali na cruz do Calvário, nesse lugar chamado Gólgota. Gólgota aqui significa caveira, era um lugar que significava caveira, sabe por quê? Porque havia ali uma vala com muitas caveiras, com muitos ossos, porque segundo a tradição judaica e romana, melhor dizendo, as pessoas que eram crucificadas eram pessoas indignas, tinham cometido crimes indignos de ter um sepultamento. Então as pessoas que estavam ali na cruz do Calvário, eles tiravam da cruz e jogavam numa vala, e o corpo ficava ali apodrecendo. Elas não eram dignas nem de um sepultamento, porque um sepultamento é o último adeus de uma pessoa digna. E aqueles soldados, diz a palavra de Deus que os soldados foram até aquele lugar onde Jesus estava naquele momento, na cruz, e eles pegaram e quebraram os ossos, eles batiam no joelho, de forma que os seus ossos do joelho se quebravam e o corpo arriava. Assim eles tinham mais facilidade de arrancar os pregos, de arrancar os pregos das mãos e dos pés e tirar o corpo e jogar naquela vala. E eles foram e fizeram isso com o que estava à esquerda de Jesus, quebraram os seus ossos, arrancavam ele daquela cruz para jogar fora, para jogar em qualquer lugar, para despachar aquele corpo.
E fizeram isso também com o da direita. E foram fazer isso com Jesus, irmãos. Mas o texto aqui fala que eles não conseguiram. Sabe por quê, irmãos? Pergunta para mim, por quê, pastor? Acorda aí, irmão. Pergunta assim, por quê, pastor? Abra comigo em Salmo 34, 20. Coloca aí Salmo 34, 20, por favor. Aleluia. Aleluia. Eles não conseguiram, olha aqui. Porque a palavra de Deus diz isso. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Jesus estava sem vida. Ali estava só um corpo. Mas sobre aquele corpo havia uma palavra de Deus, havia uma promessa de Deus. E aqueles homens não conseguiram quebrar os ossos do Senhor, porque havia uma palavra de Jesus. Ei, meu irmão, você pode estar passando por uma crise espiritual, você pode estar passando por uma crise emocional, você pode estar passando por uma crise financeira, mas a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Aleluia. Eu só queria que você desse um glória a Deus aí, irmão. Mostra que você está vivo, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu no teu lugar eu estava dando um glória, irmão. Aleluia. Aleluia. Estava ali só o corpo, sem vida. De acordo com alguns homens, talvez não serviria mais para nada, mas ainda assim, aquele corpo sem vida, se cumpriu uma promessa de Deus. Ei, meu irmão, não desvaloriza o que você vê agora estar sem vida, porque aquele moribundo, aquela coisa sem vida, essa igreja, esse ministério, aquela pessoa, aquele irmão, ainda que sem vida, se tem promessa de Deus, vai se cumprir. Aleluia. Eu olho aqui para o Rômulo aqui, posso até desmerecer o Rômulo. Rômulo não ora muito, o Rômulo não prega nada, o Rômulo fica no cantinho dele, ele só tocando o instrumento. E desmereço o Rômulo. Mas sobre a vida dele é uma palavra, uma promessa que daqui a pouco, de um dia para o outro, ele pode acordar e tudo convergir ao favor dele, e as promessas do Senhor se cumprir na vida dele. Ei, meu irmão, não desvalorize, não desmereça. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, ei, vai se cumprir, meu irmão, vai se cumprir, minha irmã. Aleluia, aleluia. Era só um corpo. Era só um corpo, estava ali indefeso. Aqueles soldados armados não puderam quebrar um osso, porque o Pai tinha liberado uma palavra. Aleluia, 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 aleluia. E nós sabemos que a igreja hoje é o corpo de Cristo, amém? Você sabe disso, não sabe? A igreja é o corpo de Cristo, amém? Eu quero falar algo sobre a tua vida. Um despertamento como pai, como pastor, como teu pastor, teu líder espiritual. Aquele corpo ali era a igreja. E muitas vezes algumas igrejas, ou a igreja de Cristo, ou o projeto Vida Nova da 25 de agosto, a igreja em si pode passar por um grande vento. Pode parecer até que esteja morta, ou às vezes até morta. Mas ainda assim, ela é a igreja. E todas as palavras que o noivo liberou sobre a noiva, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo, olha para mim aqui, olha para mim, essa palavra é uma palavra muito forte, a palavra pastoral, literal. Chegou um tempo que a gente precisa, meu irmão, acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida e para essa igreja em nome de Jesus, irmãos. Chegou um tempo que nós temos que ter convicção, não ser guiados pelo noticiário, não ser guiados pelo que outras pessoas acham, mas ser guiado pelo Espírito, pelo que o noivo prometeu, pelo que o pai prometeu para sua noiva. Ei, meu irmão, se for necessário, desliga a tua televisão e vai assistir outra coisa, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Acredite na igreja. 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 Pastor, o senhor está falando de missões? Sim, eu estou falando de missões, irmãos. Acredite na sua igreja. Acredite na igreja do Senhor. Aleluia. 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 A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Ainda que esteja adormecida, ela continua tendo as palavras que Deus liberou sobre essa igreja. Aleluia. Aleluia. Acredite na igreja, irmãos. Sabe, quando Jesus estava vivo, multidões o seguiam, amém? Multidões o seguiam querendo milagres, querendo ouvir os seus sermões. Quando Jesus estava vivo, quando ele queria ficar sozinho, ele tinha que se distanciar, ele tinha que se esconder, ele tinha que ir para os montes, porque multidões o queriam seguir quando estava vivo. Arabaxê. Mas quando ele estava morto, quando era só um corpo, só dois, José de Arimateia e Nicodemos, foram socorrer aquele corpo. Ei, quando a igreja está viva, quando o ministério está grande, quando o líder está cheio de liderado, muitos querem vir até ele. A igreja está bombando, está frutificando, glória a Deus por isso, não há nada errado, pelo contrário, é bênção. Aí todo mundo quer estar junto. Aleluia. Mas quando está só o corpo, irmãos, quando está só o corpo, quando está só o corpo, irmão, o que você faz quando vê só o corpo, quando vê aquele ministério adormecido? O que você faz quando o teu grupo familiar está adormecido? Eu não vou mais não, porque aquele grupo familiar está muito morno. O que você faz quando os cultos estão com poucas pessoas? Eu não vou mais não, vou procurar um outro lugar, porque eu quero uma igreja cheia. O que você faz quando aquele ministério está praticamente inativo? Eu não quero ir para aquele ministério não, porque não tem ninguém. O que você faz quando a igreja está adormecida, parece só um corpo sem vida? Chegou um tempo que Deus está levantando José de Arimateia nesse lugar, irmão. Chegou um tempo que Deus vai levantar Nicodemos nesse lugar, em nome de Jesus, irmão. Entenda, irmão, ou é você ou vai ser outra pessoa, mas Deus vai levantar. Que seja eu. Aleluia. Não, aquele ministério ali não tem ninguém, mas eu vou ser Nicodemos. Eu vou comprar essa briga. Eu vou comprar essa briga, eu vou comprar essa luta. Sabe, irmãos, Nicodemos, ele investiu recursos. Ele investiu a sua reputação. Meu irmão, Nicodemos, ele era um discípulo de Jesus, mas no oculto. Ele não andava com Jesus durante os dias. Sabe por quê? Nicodemos e José de Arimateia não andavam com Jesus durante o dia, porque eles tinham muito a perder. Nicodemos era um grande empresário, ele estava sentado, ele sentava à mesa dos líderes judeus, ele sabia das leis que iriam ser feitas, ele andava junto com os romanos, ele tinha muito a perder. Então, infelizmente, ele não seguiu Jesus durante o dia. Nicodemos também, ele era do alto escalão da liderança judaica, então ele tinha muito a perder, ele tinha título, ele tinha influência, então ele não estava preparado para perder tudo isso para Cristo. Mas no dia que ele viu que não tinha mais jeito,
No dia que ele viu que aquele corpo, o mestre dele, precisava dele, no dia que ele viu que aquela igreja estava pronta para morrer e ser jogada numa vala junto com qualquer outro corpo, aqueles dois homens se levantam. José de Arimateia escreve uma carta para Pilatos: permita que eu enterre, que eu sepulte o corpo do Cristo. Ele larga de mão a sua reputação, ele larga de mão o que os outros vão pensar, e ele vai de acordo com o que está certo, com o que Deus colocou no coração dele. Ele não esquenta a cabeça com os recursos que ele poderia perder, ele não esquenta a cabeça com o que as pessoas vão falar dele, mas ele faz o certo. Ei, meu irmão, está na hora de você fazer o certo, está na hora de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se levanta, pelo amor de Deus. Aleluia. José de Arimateia e Nicodemos são aquelas pessoas difíceis do evangelho alcançar. A gente fala, mas parece que a pessoa não chora, parece que a pessoa está dura de coração. Não se engane, irmão, a palavra de Deus está chegando no coração dela, e na hora certa, no tempo certo, eles vão se levantar como Nicodemos, como José de Arimateia nessa igreja, irmãos. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, onde estão os José de Arimateia nesse lugar, irmãos? Onde estão os Nicodemos que irão investir na igreja? Onde estão, irmãos, pessoas que vão acreditar? Eu acredito nas promessas. Ontem eu estava aqui à noite, irmãos, eu vim para cá à noite, e durante a minha oração, o Espírito Santo me moveu, e eu subi aqui no altar e comecei a profetizar: Senhor, transforma esse vale de ossos secos em um grande exército. Eu acredito nas tuas promessas, Deus. Eu acredito que o Senhor vai levantar aqui grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Eu acredito que o Senhor vai convergir esse ministério de música junto com o teu Espírito Santo. Eu acredito que os homens dessa igreja profetizarão, que as mulheres serão coluna. Eu acredito que os jovens trabalharão aqui. Eu comecei a falar: Senhor, eu acredito que daqui a pouco nós teremos aqui jovens, homens, mulheres ministrando. Eu acredito, Pai, que daqui a pouco vai ter outros profetas, outros pastores, outros líderes. Eu acredito que vai ter empresários sobre esse lugar. Eu acredito, Deus, que aqui vai ter grandes mulheres que pregarão a palavra. Eu acredito que terão homens de oração, mulheres de oração. Eu acredito que terão evangelistas nessa igreja. Eu acredito que terão consolidadores, intercessores. Ah, meu Deus, eu acredito nas tuas promessas. Ainda que eu olhe e veja um vale de ossos secos, ainda que eu olhe e veja somente um corpo, existem palavras do Senhor que vão se cumprir nessa igreja. Ah, Senhor, traz de volta a vida daquela igreja que abria muitas outras igrejas. Traz de volta a vida, Senhor, em nome de Jesus. Restitui tudo aquilo que nós perdemos, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, perdoa, mas restitui, Deus. Aleluia, irmãos. Continua acreditando, irmão. Continua acreditando. Continua acreditando. Sabe o que eu penso? Estava só o corpo lá naquela cruz. A Bíblia não diz isso, mas eu, viajando aqui, eu fico pensando assim: José de Arimateia e Nicodemos, não? Xarabaxê. Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele não pode ressuscitar numa vala. Não, ele não pode ressuscitar em qualquer lugar. Ele não pode ressuscitar com uma roupa suja de sangue. Vamos até lá, Nicodemos. Vamos com pressa. Vamos botar o corpo dele no sepulcro, vamos limpar, vamos colocar perfumes, vamos colocar uma roupa nova nele, porque no domingo ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar.
Eram homens que acreditavam no que Deus ia fazer, irmãos. Eram homens que não olhavam para aquela circunstância, para aquele momento difícil apenas. Eram homens que olhavam para aquele momento difícil e lembravam da promessa do Pai. Ei, meu irmão, nós estamos vivendo um dia que nós temos que não olhar para esse momento difícil, mas olhar para a promessa de Deus, olhar para tudo aquilo que Deus já prometeu, tudo aquilo que Deus já falou. Ei, se levanta aí, Nicodemos, se levanta aí, José de Arimateia. Deus quer te usar sobre essa igreja, Deus quer te usar sobre esse lugar, meu irmão. Aleluia. Sabe, chegou um tempo, irmão, que Deus quer te usar não só com trabalho, mas como um instrumento de vida. Você precisa acreditar na tua igreja, você precisa acreditar que Deus fala, que Deus cura, que Deus liberta. Sabe, meu irmão, Deus, você tem que chegar para os teus amigos, para pessoas que você conhece e falar: ei, vai lá na minha igreja, porque lá na minha igreja há cura. Vai lá na minha igreja, porque lá na minha igreja há libertação, há milagre, há impossíveis. Ei, isso é ser José de Arimateia também. É você acreditar no lugar onde Deus te plantou. Quanto tempo você não faz isso, meu irmão? Quanto tempo você não manda uma mensagem, não liga, não usa as redes sociais, a tecnologia? Ei, eu sei que, meu amigo, minha amiga, eu sei que você está precisando de uma palavra. Vai lá na minha igreja, eu vou estar junto com você lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus conta com você, irmãos. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Aleluia, 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 aleluia. Fala conosco aqui, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você assista um vídeo agora. Aleluia. Queimando, incendeia todos os outros irmãos. Onde estão José de Arimateia nesse lugar? Se você quer se posicionar dessa forma, fique de pé, querido. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.